Quinta-feira, 8 de julho, atenção, o Balanço Geral está no ar. De um lado, um flagrante de um acidente. Hoje pela manhã, um ônibus acabou tombando na BR-376 na Curva da Santa, na Serra do Mar, lá em Guaratuba, hein? Temos 2 pessoas mortas no acidente. Do outro lado, você vê um resgate feito hoje pela manhã pelo Corpo de Bombeiros, no Sabará 3, Rua Manuel Pedro Macedo. Marido, mulher e um filhinho de 3 anos acabaram despencando numa ribanceira, a mesma onde uma pessoa morreu na última semana. A gente está acompanhando detalhes dessas 2 histórias. Você vai ter informações e imagens exclusivas. No momento em que esse ônibus tombou, um ônibus que saiu de Umuarama com um time de futsal e que ia para Jaraguá do Sul para disputa de um campeonato, ia para Santa Catarina, ali dentro do busão tinham 22 pessoas, tá? Pelo menos 10 feridas, o motorista e mais um integrante da delegação desse time acabou se ferindo gravemente, os 2 acabaram morrendo no local. Diz que o motorista dentro do busão começou a gritar: "Eu tô sem freio, eu tô sem freio!" Do outro lado, o desespero de uma família inteira, tá? A nossa equipe acompanhou o resgate, a nossa equipe acompanhou o momento ali em que a mãe era resgatada, era a mãe que dirigia o carro, o pai estava do lado, o filhinho estava no banco de trás. Esse aí é o pai que você viu ali, ó. Ele subiu sozinho essa ribanceira e começou a procurar pela criança, porque os bombeiros foram por vários lados para fazer esse resgate. Eu vou acompanhar essas 2 histórias todinhas aqui no Balanço. O Balanço está só começando agora, tem muita coisa aqui hoje. E eu prometo a cobertura completa dessas 2 histórias, tá? Vamos fazer o seguinte, já eu vou ter uma equipe ao vivo na BR-376, palco de muitos acidentes, é bem próximo ao local onde 19 pessoas morreram, também num acidente envolvendo um ônibus no início do ano. De 10, tá? Daqui a pouquinho eu vou direto a Guaratuba, eu vou direto à Curva da Santa lá na BR-376. Me dá a imagem, por favor, do flagrante de um motorista que vinha atrás e a passageira filmou. Sobe o som, sobe o som. Olha o momento ali. Olha o momento em que tomba esse busão. Pega pra mim o vídeo com som, por favor, que mostra o desespero da mulher que tá dentro do carro e tá filmando quando ela percebe que o ônibus tomba. Olha o que é que restou. A gente tá falando de 22 pessoas que estavam seguindo de Umuarama para Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Olha o momento aí, a gente deu uma pausa nos vídeos para tirar esses prints para você entender como é que foi. 2 pessoas morreram, tá? O motorista do busão e mais um integrante da delegação desse time de futsal. O que a gente já sabe é que o motorista estaria gritando dentro do ônibus que estava sem freio. Ele teria conseguido fazer 2 curvas, e as curvas ali na Serra do Mar são extremamente sinuosas. No momento em que foi fazer essa aqui, ele acabou tombando. Mas eu tava falando aqui nos bastidores, foi um herói esse motorista, tá? Se ele tivesse caído lá, a gente poderia estar lamentando uma tragédia. Ai, meu Deus! Olha o desespero de quem tá filmando. Daqui a pouquinho eu vou trazer a cobertura completa, tá? A nossa equipe está lá. A nossa equipe está na BR-376, que segue parcialmente interditada no sentido lá de Santa Catarina. Vamos ao vivo a BR-376, onde tombou aquele ônibus com jogadores do time de Umuarama de futsal, esses jogadores que estavam seguindo para disputar uma partida da Taça Brasil da modalidade em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. 10 pessoas feridas, 2 pessoas mortas. Thaís Travensoli está ao vivo no local, vamos ver. Apenas danos mesmo ali na lataria, na parte de trás, mas também não quis gravar entrevista. A carreta dele, segundo ele, é segurada. Todos eles estão aqui aguardando, na verdade, a retirada, né? Os trabalhos de praxe, tanto da polícia quanto também das seguradoras, para eles poderem continuar o curso deles, o destino para onde eles iam. Agora, em relação à perícia, ainda se aguarda a chegada dela aqui. Os corpos, infelizmente também, né, desse atleta de aproximadamente aí 30 anos, ele foi já identificado como Vitor, apenas o primeiro nome, e o motorista, que é o Oswaldo da Silva, o motorista, e a vítima, que é o atleta Paulo Vitor Gonçalves. Ainda não se tem exatamente a idade deles, mas segundo informações preliminares aqui, o atleta tem em torno de 30 anos e o motorista em torno de 50 anos. Informações repassadas pelo próprio time, Polito. Eles saíram então com esse motorista, é um motorista contratado, o ônibus também é do time de futsal de Umuarama,
Ele já está acostumado, esse motorista, a fazer sempre o transporte deles para quando eles precisam viajar aí para fazer alguma partida de futebol e infelizmente acabou se envolvendo nesse acidente trágico aqui. O presidente, inclusive do time, diz que está a caminho para poder fazer o acompanhamento de todas essas vítimas. Nós conversamos também com os bombeiros, foram muitos, de muitas cidades aqui da região, tanto de Santa Catarina quanto do Paraná, que vieram para fazer o atendimento a essas vítimas, né? Um grande volume aí, eu reforço, eram 22 pessoas dentro desse ônibus e todos eles acabaram passando informações que ainda estão um pouco desencontradas, mas eles foram encaminhados para hospitais aqui da região. Nós já temos a informação que no Hospital São José são 5 vítimas que estão lá, 3 delas com fraturas expostas e inspirando cuidados. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, a gente segue. Tá aí, gente, ó, o nosso Jason Goulart, que é apresentador do Balanço Geral em Curitiba, as equipes da NDTV, que faz parte do Grupo RIC, também integrante desse grupo de comunicação da família Petrelli, lá em Santa Catarina, também acompanhando. E a gente, a qualquer momento, vai voltar com informações, tá? Você viu que a gente já teve, então, a confirmação. Se trata de, infelizmente, um jogador desse time de futsal, do Umuarama, e mais um motorista que, eu repito, para mim foi um herói. Olha o momento ali, gente. Ele vinha gritando que estava sem freio, ele conseguiu fazer 2 curvas e numa terceira ele acabou tombando. Essas imagens são do local pouco depois do acidente, ó. Estão tentando reanimar o motorista. Os socorristas que chegaram rapidamente lá estão tentando reanimá-lo. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Eu vou trazer mais detalhes daqui a pouco, a gente vai atualizar o estado de saúde dos feridos também, já aqui no nosso balanço, tá? Você não perde nadinha. Ó, a gente segue acompanhando aquele grave acidente registrado ali na BR-376, com um ônibus que transportava um time de futsal de Apucarana, de Umuarama, que seguia para Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, tá? Eles iriam disputar uma partida da Taça Brasil de futsal. Para você entender, olha só como é que foi o acidente. Essa aqui é a Curva da Santa, o busão tá aqui embaixo, ó. Perceba que o motorista estava vindo aqui, ele já estava alertando lá dentro que ele estava sem freio. Ele vem e ele não consegue fazer a curva. Ele foi herói porque ele tombou aqui, gente. E ele poderia, sim, ter descido o ribanceiro abaixo. E aí a gente estaria lamentando uma tragédia. Nessa história, morreram, infelizmente, 2 pessoas, o próprio motorista e também um dos jogadores da equipe. E temos 10 pessoas feridas. Eram 22 no total dentro do busão, tá? Você tá vendo imagens pouco depois? Esse é o momento que eles tentam reanimar o motorista, tá? Os socorristas que chegaram ao local, infelizmente, isso não foi possível. A nossa equipe no local tem mais informações e a gente acompanha a partir de agora, 1h35. Quem é a repórter que está no local, por favor? A Kelly Borges, vamos ver. Estamos um pouco distantes, vocês vão acompanhando ali ao fundo o ônibus que se envolveu nesse acidente. Mais um pouquinho adiante vocês conseguem ver ali o teto da carreta que também acabou sendo atingida. Nós estamos na BR-376, no sentido para a cidade de Joinville. É uma rodovia de bastante fluxo de veículos. Nesse momento, inclusive, a Polícia Rodoviária Federal, vocês acompanham aí também, estão fazendo o acompanhamento aqui. O trânsito estava, até pouco tempo, retido, uma fila quilométrica se formou. Inclusive, foi muito difícil até para os próprios bombeiros chegarem aqui na rodovia para fazer o socorro dessas vítimas, porque eles precisaram que esses motoristas se afastassem com os carros, formassem, de certa forma, um corredor para poder chegar aqui. Eram 22 pessoas que estavam nesse ônibus, esse ônibus que estava transportando aí, além de motorista, os passageiros eram da comissão técnica e também os atletas do time de Umuarama, o time de futsal. Eles estavam indo para Jaraguá do Sul, aqui no norte do estado, onde eles participariam da Taça Brasil. O jogo estava marcado para acontecer às 5 horas da tarde de amanhã. Eles saíram ontem à noite do Paraná, com destino então a essa cidade, quando eles... Hoje de manhã, 10 horas depois, que eles estavam aí transitando pela rodovia, acabaram se envolvendo nesse acidente. Polito, nós temos uma imagem que chama muito a atenção e é de desespero de quem estava dentro do carro, filmando no momento exatamente que o ônibus tombou. Vocês reparem aí na imagem que o motorista desse ônibus, ele estava na faixa da esquerda, aqui a velocidade permitida é de 60 km por hora, ele chegou a passar para a faixa da direita, quando exatamente na curva ele acabou perdendo o controle e ele tombou. Repare também que ao lado dele existe um veículo pequeno. Nós conversamos com o motorista, ele não quis gravar entrevista, mas ele nos informou. Ele saiu de São Paulo, ele estava acompanhado dentro do carro
com o filho dele de 5 anos, a sobrinha também de 5 e um afilhado de 9 e a esposa. Eles estavam fazendo uma tour aqui pela região, tinham chegado ali na casa de um parente em Curitiba e estavam indo passar o final de semana no Beto Carreiro, em Penha. Quando ele disse que apenas viu crescendo um ônibus perto dele, ele ainda jogou o veículo para o lado esquerdo, mas o ônibus acabou atingindo ele. A situação do carro também é bastante de danos, né? O retrovisor, a parte traseira do carro está toda amassada, mas felizmente... As informações da Kelly Borges, que está no local. Você vai continuar acompanhando detalhes desse acidente ao longo da nossa programação.